Boa tarde, pessoal, tudo bem? Meu nome é Guilherme, faço parte da Cincolab. Nós estamos aqui nesse nosso segundo dia de workshop para falar um pouco sobre os sistemas que nós temos hoje disponíveis em ata de registro de preço. E hoje nós estamos com um parceiro que é a Lincoln Electrics, através da Zora Yield, todo mundo acaba carinhosamente chamando de Yield. Então, a Yield será a nossa responsável pela apresentação. A proposta aqui hoje é tirar algumas dúvidas referentes ao simulador, as funcionalidades, as características e o que o simulador permite dentro do currículo educacional e do sistema pedagógico do Senai, para que a gente possa tirar qualquer dúvida e apresentar um pouco mais a plataforma. A gente iniciou a gravação, então eu queria pedir a atenção de todos para qualquer dúvida colocar no chat, que a gente ou levantar a mão que a gente para e já apresenta a dúvida para a Ilde, e iniciar apresentando a Ilde, que é a nossa responsável técnica pela área de educação e a parte de pesquisa junto à Lincoln, e dar a palavra para a Ilde apresentar o sistema, tá bom? Bom, boa tarde. Ilde, por favor, você está com a palavra, fiquem à vontade e um ótimo evento. Obrigada, Guilherme. Boa tarde a todos. Em nome da Lincoln Elétrica, eu quero agradecer a disponibilidade de vocês em estar conosco hoje e também disponível nesse tempo, que o nosso tempo cada vez mais é precioso, né? Então é importante também dedicar para a gente poder somar e, sobretudo, nós colocarmos mais esforços em conhecer o que nós temos disponíveis no mercado. Eu vou projetar aqui a minha apresentação para a gente poder iniciar, só um instante. Guilherme, já está vendo minha apresentação? Sim, sim, Ilde, pode iniciar. Então tá bom. Então, como o Guilherme falou, nós somos da Lincoln Electric e a Lincoln Electric ela tem, eh, uma um trabalho muito longo com relação, historicamente falando, sobre educação. E a educação é o nosso primor no sentido de, ao longo de todos os anos, né, desde a Segunda Guerra Mundial, a Lincoln fundou a sua primeira escola de soldagem e a partir daí nós colocamos também esforço como um segmento. Então, nós temos dentro da empresa pessoas que atendem especificamente ao lado da educação. Coloquei apenas um slide aqui para a gente poder exemplificar. Aqui um pouquinho do meu currículo, eu não vou ficar lendo, depois, como está gravado, vocês podem, olhar depois, mas é importante a gente também entender que a parte de soldagem, ela precisa também de tempo e dedicação para que nós consigamos colocar esforço e energia no sentido do estudo também, né. Aí depois tem o meu contato, se vocês precisarem de alguma coisa adicional. Então, como eu falei, a Lincoln ela foi fundada em 1895 com um capital de $100, e aí, na sequência, ela começou a fazer bastante coisa na parte de soldagem, equipamentos, tudo que envolve, né, a solda em si, os consumíveis, até chegar na parte de simulação. Nossa base fica em Cleveland, em Ohio, e aqui no Brasil nós temos algumas localidades que nós estamos também em alguns estados. Então, eu estou nesse momento aqui na nossa planta de Guarulhos, que foi a primeira que nós tivemos aqui, mas temos outras localidades também. Bem, então falando um pouquinho da parte de educação propriamente dita e a parte de simulação, que é o foco da nossa atividade de hoje, nós temos aqui o Vertex, que é o Vertex 360 Compact. Então, dentro desse sistema de educação, a gente vê cada vez mais, de diversos lados, várias empresas colocando, energia, colocando dinheiro para que nós consigamos cada vez e cada dia mais ter o objeto do estudo da educação em si, essa motivação, tanto de vários aspectos, quanto a parte de emissão, quanto a gente olhar, sobretudo, da sigla ESG, mas também de fomentar pessoas para que elas possam
voltem a querer que essas profissões estejam no dia a dia delas, né? Então, como que a gente percorre esse caminho aqui? Então, eu vou falar um pouco sobre o produto especificamente, o que nós vamos conseguir tirar dele, extrair dele para que o aluno possa ter esse aprendizado, essa trilha, essa jornada, e também falar um pouco do que nós podemos associar com essa aquisição desse item, e também no final, eu deixei aqui para compartilhar um estudo de caso que foi feito aqui no Brasil também através desse equipamento. Como o Guilherme falou, não esperem eu terminar, pode mandar as perguntas no chat, pode me interromper a hora que for necessário, que aí a gente vai conversando. Tentei aqui também colocar alguns exemplos mais práticos, então tem alguns vídeos com as situações reais para que nós consigamos ter uma visão muito mais real do dia a dia, de como que acontece essa parte de tanto tá mudando de processo, quanto tá manuseando, ou quanto também pode estar sendo essa conexão entre o professor e entre o aluno também. Bem, então esse daqui é o equipamento que a gente está falando, que é o Vertex 360 Compact. Ele é um equipamento realmente compacto. A gente consegue perceber pela facilidade de manuseio, né? Depois eu vou mostrar como que ele se apresenta, também a facilidade de montagem e também de mudança de localização. Então, a gente sabe que hoje existem alguns cenários com relação ao estudo em si. Então, a gente pode ter uma sala onde esse equipamento vai ficar dedicado e vai ficar parado e centralizado, como também pode acontecer de ter que fazer algum evento, alguma parte externa, mudar de sala. Então, a gente também tem esse cenário para ser colocado aqui. Então, eu só vou mostrar. Então, esse é só um atrativo inicial, né, de como o produto se apresenta, para a gente mostrar essa facilidade e também, como eu falei, essa motivação de ter outras pessoas no sentido de experimentar um pouquinho de tecnologia, né? A gente brinca em alguns eventos que nós vamos, aí o pessoal fala assim, esse é o PlayStation da solda, né? Então, acaba tendo essa associação de tecnologia junto com uma atividade industrial. Então, o que que é esse treinamento de soldagem virtual? Então, ele vai ensinar esses conhecimentos, essas habilidades de soldagem antes de soldar em um sistema de soldagem real. Então, como que a gente pode verificar esses conhecimentos e habilidades? Muitas vezes a gente sabe que existem comumente no dia a dia, na área de soldagem, as pessoas utilizam alguns nomes que são nomes do chão de fábrica, no dia a dia, mas muitas vezes falta a essas pessoas o conhecimento de algumas habilidades e, sobretudo, por exemplo, ler uma EPS, que é a especificação do procedimento de soldagem. Então, imagine que esse aluno ele consiga vá trabalhar numa fábrica onde tem normas, requisitos, códigos, e ele precisa ler essa especificação do procedimento de soldagem. E aí, quando chegar para ele uma folha e vai estar lá escrito, por exemplo, que o stick-out tem que ser de 19 milímetros, que a tensão tem que ser de 22 volts, a corrente precisa ser de 350 amperes. Então, no dia a dia, ele está acostumado com outros nomes, porque a gente também tem pessoas que vai para a sala de aula que já conhece e tem a habilidade da prática em si, né? Então, aqui a gente consegue também estar instruindo na parte de conhecimento para ele saber o que é cada coisa, né? Se ele tem dúvida. E também tem a parte técnica que ele vai ter o feedback. Então, ele pode ser instruído no aspecto de que ele pode ter, no primeiro momento, as ajudas, e essas ajudas dessas técnicas todas, de todos esses parâmetros, que são aqueles parâmetros ideais para que ele tenha uma solda
concreta, ele possa indo devagar no dia a dia, aprendendo cada um deles, e a gente vai tirando essa ajuda até ele conseguir fazer uma solda adequada, né? Então, a gente também tem outra particularidade, que é a poça de fusão, que é justamente quando a gente tem essa junção do aço, né, do metal de base com o metal de adição. Essa poça de fusão é muito realista, é muito parecida com a poça de fusão real do dia a dia que a gente tem na parte de soldagem. A outra parte também muito importante é a parte do som, a parte da audição. Eu sempre brinco que quando a gente vai numa fábrica e as máquinas estão reguladas corretamente, a solda ela não faz barulho, a solda ela faz som, emite som para a gente, e esse som é muito bom para quem trabalha com solda. E quando a gente tem uma máquina totalmente desregulada, a gente aí sim tem um barulho que incomoda bastante. Então, esse som, quando a gente tem essa memória afetiva, né, essa memória do que é o som de uma soldagem correta, com os parâmetros corretos, a gente consegue também aprimorar esse treinamento. Então, é muito importante ele também ouvir aquilo que ele está soldando, aquele som da poça de fusão realmente, né, sendo trilhada, para que ele possa reconhecer também isso no dia a dia, tá? Bem, aí aqui a gente tem com relação à eficiência desse treinamento. Então, quais são esses 5 motivos que a gente pode aqui fomentar para que nós consigamos ter esse treinamento virtual? Ele vai reduzir os custos do treinamento, porque se nós colocarmos aqui na ponta do lápis, quanto nós vamos gastar de chapa, de gás, de tempo, de pessoas envolvidas nesse processo completamente de compra, de trazer o material, o tempo que leva, por exemplo, tem um curso que vai durar 6 meses. E aí foi feita uma definição de que metade do curso vai ser virtual, né, com a soldagem virtual, e a outra metade vai ser feita com a soldagem mesmo prática. E de repente, por algum motivo, não sei qual, alguém esquece de comprar algum insumo. Como que a gente vai conseguir efetivamente fazer esse curso acontecer, né? Então, a gente tem essa redução desses custos de treinamento no aspecto do que a gente está colocando de investimento. Tem a redução do tempo de treinamento, porque aqui eu posso, por exemplo, imagine que a gente fez uma conta. Cada aluno, sei lá, uma sala de 10 alunos. E aí eu tenho 5 CPs por dia, por dia de aula, né, para cada aluno. E de repente alguém solda mais rápido que outro, alguém consumiu antes, e a gente não tem aquela quantidade para poder estar mensurando. A gente pode emendar uma chapinha na outra, mas a gente fica com aquela preocupação que eu preciso efetivamente ter esse custo todo envolvido. Aqui eu posso fazer quantas vezes forem necessárias. Quantas vezes precisar, eu consigo refazer, reproduzir, e ao mesmo tempo, enquanto um aluno está usando o sistema virtual, eu tenho também uma outra tela onde eu posso estar instruindo os outros alunos. Olha, ele está fazendo assim, está fazendo assado, dessa forma não e tal. Outra parte importante, aumenta também a taxa de aprovações, porque justamente quanto mais eu treino, mais probabilidade de alcançar o sucesso, né? A gente fala isso muito de atleta, né? A gente treina, 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 treina para chegar no dia D, né? E dar o nosso melhor. E então, se eu treino mais, eu tenho mais tempo disponível para poder estar em contato com essa soldagem em si, soldando diversas posições, diversas situações, diversos materiais também, eu consigo ter uma chance maior de aprovação, né? Eu estou me colocando à disposição ali para estar treinando. Outra parte importante, corrigir os defeitos de soldagem. Então, pode ser que o ângulo de ataque na hora da soldagem ele esteja incorreto. Eu coloco ajuda. Enquanto o aluno está treinando várias vezes, ele começa a fazer corretamente, eu tiro aquela ajuda e ele já tem uma habilidade ali já ok.
e eu posso também acompanhar esse dia a dia dele. Depois eu tenho uma outra parte que é muito importante também, que é a parte ecológica, né? Então a gente está aqui reduzindo a emissão de CO2, a gente está contribuindo com o meio ambiente, e isso faz parte do nosso dia a dia, porque, afinal de contas, a gente quer que os nossos netos, nossos bisnetos, filhos tenham, né, condição de sobreviver no mundo melhor e respirar melhor também. Bem, aqui a gente fala que é a maneira mais inteligente de uma experiência virtual, que é descobrir nesse treinamento, né? Claro, um equipamento, como eu falei, compacto. É o primeiro treinador de soldagem virtual que também tem como opcional o modo de corte. Então, aqui a gente tem um módulo opcional que eu vou mostrar que dá para a gente fazer um corte com oxacetileno. Então, ele é muito real, parecido com o dia a dia, porque a gente precisa, e isso é muito importante também, não só chegar lá e cortar, ou não só chegar lá e soldar, mas eu preciso preparar o equipamento. Então, eu tenho um livro, que é uma EPS, que ele vai te dar a lição do dia ou daquele momento e eu tenho que seguir. Caso eu não consiga seguir corretamente essa EPS, que é esse procedimento, ele não vai habilitar a soldagem. Então, isso é importante para que, como eu falei lá no início, o aluno que nós estamos colocando aqui para o aprendizado, ele consiga também já ter essa habilidade de ler um procedimento, de compreender, de tirar dúvidas. Então, a gente tem lá um equipamento que tem um tamanho compacto, facilidade de estar manuseando também, né? Ele é um equipamento eficiente no sentido de ter uma alta qualidade desse treinamento, mais seguro, porque a gente tem a questão mesmo de a parte de segurança também, né? Faísca, calor, pode queimar, pode pegar fogo na roupa e etc. A parte do multiuso, que eu tenho diferentes modos de treinamento. Eu posso soldar tanto no processo eletrodo revestido, no processo TIG, MIG-MAG, arame tubular, e posso também fazer o corte, tá? Então, são essas as informações que nós temos. Então, aqui já é o equipamento, né, propriamente dito, que a gente tem aqui, e aqui a gente consegue, deixa eu habilitar aqui, deixa eu ver se eu consigo rodar. Bem, aí no outro. Então, aqui é o equipamento com 3 anos de garantia. É importante a gente mencionar, né, que o equipamento ele tem uma eficiência muito boa, no sentido de que a gente tem como ofertar esses 3 anos de garantia. A gente depois vai explicar um pouquinho desses passos aqui do equipamento em si. Bem, então aqui a gente está falando de uma parte de configuração. Então a gente tem na opção da compra do equipamento essas duas maletas que são opcionais, que servem para transportá-lo. Então, qual que é a sugestão? Se eu tenho uma sala, o equipamento vai ficar fixo, eu não tenho necessidade de movimentá-lo por nenhum momento, eu posso deixar ele fixo aqui. Mas se eu tiver necessidade de transportá-lo, eu recomendo utilizar essas duas maletas, porque elas estão protegidas justamente para poder impedir que esse equipamento se danifique, tá? Então, aqui nós temos as dimensões do equipamento, o peso, ó, da fonte, essa parte aqui, ó, 14 quilos, fácil de transportar, aprendizagem em sala de aula. A gente também consegue fazer uma parte do aprendizado remoto, que a gente pode colocar esse equipamento transmitindo diretamente de uma videoconferência. Eu posso estar colocando, ao invés de usar essa tela, posso usar essa tela diretamente para o aluno, mas posso estar colocando também uma tela maior, para sendo projetado dentro de uma sala para mais pessoas também. Então, aqui a gente tem a forma de configurar. Aí são as embalagens, né, que vem. Vai vir GPS, vai ter um USB também, depois eu vou explicar para quem USB.
Aí a forma de colocar, né? Eu posso colocar em diversas posições, situações para simular solda, também diversas condições reais. São os cabos de conexão, monitor. Então, óculos, dá uma realidade de próximo para a gente poder conseguir ter essa percepção para onde nós estamos dentro, né? São todas as possibilidades que tem, né? Os acessórios. Então, como a gente viu lá, né, é simples a montagem também, o encaixe entre todos os conectores, um encaixa no outro também para evitar que a gente possa fazer alguma conexão incorreta. O equipamento ele é monofásico, 110, 220. Uma parte também importante, que é muito importante alertar, é que toda essa parte dessa infraestrutura que nós temos aqui, para conseguir pegar toda essa parte real, tem alguns sensores que ficam aqui. Então, a gente recomenda, se for utilizar todo esse comando aqui pequeno, a gente tem um opcional que é um outro maior também, mas sempre utilizar numa mesa que ela não seja de metal, justamente para não ter fuga, para não dar mau contato e para não ter nenhum problema com os sensores, tá? Então, sempre usar uma mesinha que seja de plástico ou de madeira para evitar esse tipo de mau contato e a gente perder todas essas conexões com relação a todos os equipamentos falando entre si, tá bom? Bem, aqui é um exemplo de uma EPS que está dentro lá daquele book. Então, a gente tem aqui, nesse caso específico, né, uma EPS que é do processo MIG-MAG, e aqui a gente consegue colocar todas as características. E então, o que pode acontecer? Eu posso selecionar um tubo, posso selecionar uma junta em T, posso colocar um filete, então depende da situação, né, e do qual que vai ser a habilidade daquele dia. Então, essa característica específica que está aqui, a gente está soldando um aço comum, que é um A36, e aqui ele está falando que está soldando com argônio e CO2. Poderia ter outro tipo de mistura gasosa? Sim, tem opções diferentes também. Mas vamos imaginar que talvez vocês estejam ministrando um treinamento para uma empresa, que é um treinamento fechado, diferente da sala de aula do curso normal. Se nenhuma dessas EPS atenderem a necessidade de vocês, é possível também a gente criar uma EPS, tá? Específica daquela demanda, daquela necessidade. E aqui, de acordo com a espessura do material, também vai estar definido. É um passe único, é uma solda multipasse, e aí a gente vai colocando aqui mais informações para que possa agregar. Nesse caso, não é, pelo fato de ser aqui um filete de 6 milímetros só, e aí eu tenho essa composição, por exemplo, do gás aqui 80-20, a vazão do gás ele já recomenda também, qual que é a polaridade, posso soldar em corrente alternada, corrente contínua, polaridade negativa ou positiva, e aqui eu vou fazendo essa seleção, e ele vai falando também a técnica que é para ser utilizada, tá? Então, esse é um exemplo, só para que a gente possa entender como que vem essas configurações. Guilherme, se tiver alguma pergunta, pode fazer, tá?
Aqui a gente Por enquanto tá tem... ótimo, Hilde, tá perfeito. Tá bom, obrigada. É que às vezes a gente vai falando e vai aumentando a velocidade, né? E aí a gente tem aqui ambientes distintos para que a gente possa escolher qual tela que eu estou vendo. Então, essa aqui é a visão do soldador. A pessoa que está sendo treinada, ela tem uma visão do ambiente. Ela escolhe o ambiente e aí eu vou ter essa outra visão aqui, que é a tela do instrutor, que é aquela tela que fica do lado. Então, eu posso, enquanto ele está soldando, eu posso estar girando essa peça, visualizando, vendo o que, que ele está fazendo de certo ou de errado. E aqui eu tenho outra tela, que é a tela onde vai aparecer possíveis problemas também, ou se está tudo certo, né? Qual que é o score que ele está tendo, qual que é a nota que ele vai ter. Além dele ter uma média ponderada de todos os itens que são avaliados, ele tem uma nota específica para cada um desses itens, que é a posição de soldagem, que é o stick-out, qual que é o ângulo de ataque. E aqui são possíveis problemas que pode estar acontecendo. Vixe, está dando mordedura, está dando poro, está acontecendo alguma coisa, aí ele vai aparecendo aqui também, depois a gente vai ter um videozinho também para poder mostrar para vocês. Então, esses três ambientes que nós temos aqui, ele nos dá a possibilidade de o soldador, né, o aluno, tá vendo a posição dele especificamente, mas também da gente tá olhando aqui, essa tela aqui eu posso girar, né, é touchscreen, eu posso girar da forma que eu quiser para poder estar visualizando também. E aqui também, no final da solda, se for da vontade do professor, do instrutor, eu posso fazer um teste de dobramento. Inclusive, esse teste é aceito por algumas normas, né? Dentro da norma, ele aceita esse teste destrutivo aqui, de dobramento, como validação realmente do treinamento, tá? Eu não coloquei a norma especificamente porque depende muito da situação, mas a gente tem algumas, se for do interesse de vocês, alguém quiser me perguntar depois, eu posso compartilhar, tá bom? E aí ele vai dar o laudo também. Bem, então aqui a gente tem uma situação aqui mesmo no nosso laboratório, né? Eu liguei o simulador. Como que eu vou fazer aqui, né? Como que eu vou colocar? Coloco o nome do aluno, por exemplo, eu posso colocar um exemplo de qualquer outro nome da empresa, vou selecionar junto. Aí depois eu vou selecionar o processo. Quero eletrodo, TIG, MIG, no caso aqui ele selecionou eletrodo 7018, ele vai selecionar a posição da mesa para que os sensores possam conversar entre si. Isso é muito importante, tá? Se não tiver adequadamente colocado o sensor, ele pode ter algum erro. Tem a numeração toda para a gente poder seguir. Vai escolher no ambiente que ele quer. Ele escolheu lá um estaleiro, colocou qual que é a corrente. Se ele colocar a corrente incorreta para essa bitola de eletrodo revestido, que é 1/8, e o que é o 7018, ele vai dar erro. Aqui ele conseguiu passar tudo bonitinho, então agora ele está apto para pegar o porta-eletrodo e começar a soldar, tá? Depois a gente vai ver aqui direitinho. Vamos ver aqui, aqui a parte do eletrodo em si. Então, ele vai ver o setup, né? Pegou o porta-eletrodo. Esse porta-eletrodo, assim como o eletrodo revestido, ele vai ser consumido. O comprimento dele é o comprimento de um eletrodo revestido real. A gente sabe que na prática nós temos eletrodos revestidos de 450 milímetros e 550. Nesse caso é 450 porque é o que é o mais utilizado. Eu vou colocar lá o nome dele ou a sigla que ele vai sempre entrar para que tenha todo o histórico do que ele está fazendo. Estava selecionando a chapa, a altura que eu falei para vocês.
Tudo isso também a gente tem em língua portuguesa, tá? Tem várias línguas. Está escolhendo aí, selecionando um box dentro de uma cabine. E aí ele já está na situação real, dentro do box, para começar a soldagem. E conforme ele está soldando, ele precisa ir a mão sempre baixando. Ó, a mão dele vai sempre baixar porque o eletrodo está sendo consumido. Esse aí é o que ele está fazendo lá no simulador e esse daqui ele já está enxergando essa realidade virtual. Então ele finalizou. Então aqui, ó, teve alguns respingos, teve alguns probleminhas e aqui a nota final dele, o score, foi 40. Ele vai limpar, ó, tirou a escória e ele consegue visualizar. E aí esse momento é o momento que o instrutor, o professor, vai ter um diálogo, né, com o aluno. Olha, aqui você foi bem, aqui você não foi, aqui você precisa melhorar um pouquinho. Ah, teve um pouco de respingo, esse respingo é devido ao stick-out incorreto que você colocou. Então, vamos colocar uma ajuda aqui no stick-out, e aí você vai fazer de novo, e aí você vai perceber que você precisa ter a mão sempre mais equilibrada, vai diminuir, dá uma nota maior. Olha, que legal, você agora conseguiu uma nota muito maior. Vamos tirar agora a ajuda, ver se você consegue fazer. E nesse momento, aquele pendrive que veio junto com o equipamento, você vai conseguir colocar essa jornada desse aluno. Você vai conseguir sempre entrar com o mesmo nome, salvar tudo que ele fez, e aí depois você vai mostrar para ele esse aprendizado, esse crescimento dessa habilidade que ele está se colocando à disposição e aprender. Então, aqui no nosso laboratório também, o Hélio nos ajudou fazendo também essa mesma situação. Então, aqui em cima, a gente tem a visão que ele está tendo através do óculos, e aqui embaixo ele soldando esse filete aqui, essa junta inteira. Ó, percebe que o som é muito característico para o 7018, que foi aquele que ele presetou naquele outro vídeo que eu passei anteriormente. Então, quando o aluno ele vai treinando o ouvido, ele já consegue perceber ali muito próximo esse som variando e ele tende, por exemplo, se estiver com a mão muito levantada, baixar um pouco mais, porque ele sabe qual que é o som característico dessa solda. Isso facilita bastante e é um ponto de referência muito bom para os soldadores. Aqui na parte de Mig-Mag também, a gente tem também um outro setup, né? Que aqui a gente já vai ter uma outra habilidade, que no eletrodo revestido, a gente precisa ter a habilidade de também estar levando o eletrodo corretamente e baixando a mão. No Mig-Mag, a gente já está trabalhando com uma tocha. Então, como que a gente vai enxergar esse trabalho aqui? Como que vai ser esse setup? Então, aí de novo, né? Ele vai pegar a tocha. Essa tocha vai ser a conexão direta lá. Seleciona o processo de soldagem, coloca lá a entrada, que é a sigla dele, que é aquela mesma que a gente fez com o eletrodo, e vai ter todo o histórico. Vai selecionar agora a junta. Seleciona uma tocha de Mig-Mag, vai soldar com o arame de 0,8, coloca a posição correta, a altura aí da mesa.
Tá tudo verdinho, tá tudo ligado corretamente, então ele pode avançar. Importante, se tivesse algum item vermelhinho, né, tava alguma coisa incorreta, algum sensor não estava ligado e ele tinha que revisar esse processo, tá? Então é bem fácil a gente identificar algum erro. Ele vai escolher o ambiente que ele vai fazer essa solda, escolheu aí o estaleiro. Aqui sim, aqui a gente já vai selecionar qual que é a mistura gasosa. Ah, vai ser 100% CO2? Então, a gente está falando aqui de um gás ativo, né? Ah, não, vai ser 100% argônio, porque eu vou soldar alumínio. Então, a gente está falando aqui de um processo MIG, né? Que é um gás inerte. Então, ou então aqui as outras misturas que são todas ativas. E ele vai selecionar essa mistura ou esse gás puro e aqui ele vai selecionar qual que é a vazão do gás. Se a vazão do gás estiver incorreta também, eu estou submetendo a uma possibilidade que é a mesma do dia a dia. Pouco gás, posso ter poro. Muito gás também eu posso ter poro. Bate na peça e ele também vai gerar o poro. Aí selecionou, né? Como a bitola do arame é 0,8, 14 litros por minuto é suficiente para poder fazer essa solda. A polaridade, tensão e alimentação de arame. Isso sempre vai ter lá um livro base para poder fazer a seleção. Aí selecionou essa visão do óculos, onde ele coloca realmente o que ele tem no ambiente, e vai começar a soldar. E na tocha, ele sente a vibração do arame passando pela tocha. Isso é muito legal. Ó, está estável, né, no scout, e aí a visualização que ele tem lá do estaleiro, no ambiente onde ele está. Aí ele finalizou, ó, só no comecinho ali que ele teve um pouquinho de problema, o restante tá limpinho aqui, ó. Tá ótimo, tá excelente a visualização. O score dele, 76. Então ele começa a analisar, dá uma olhadinha da peça. Se ele quiser, porventura, levantou a máscara, ele quiser, porventura, visualizar o aluno, visualizar o que ele fez, ou o professor tem algum detalhe para poder falar para ele, ele aperta aqui, ó, e ele tem um replay dessa mesma solda que ele fez, quantas vezes forem necessários para poder visualizar e fazer alguma ponderação para o próprio aluno ou para a turma que está em volta, para que assim as habilidades sejam também compartilhadas com os demais. Aí sempre tem o voluntário primeiro, né? E os outros a gente vai aprimorando, porque já vai aprendendo também com quem já fez antes. E aí tá. Então, aqui, o grande segredo é que nós consigamos estar com essas linhas o mais perto aqui do meio dessa central, para que a gente possa ter um maior score aqui no geral. Então, nesse caso específico, esse aluno aqui, ele conseguiu, na parte de velocidade de soldagem, alcançar 87, posição 88. Então, ele vai vendo aqui o que ele é bom realmente, aquilo que ele precisa melhorar para os próximos, tá? Então, eu posso colocar aqui que eu vou salvar no pendrive e, de novo, vou salvando todo esse histórico realmente do que a gente tem. Aqui, da mesma forma, eu quis colocar bem separadinho para a gente poder visualizar e quais são essas competências que a gente precisa estar instigando. Aqui a gente tem a parte do TIG. Eu vou ver como que acontece.
Então, aí a gente já tem a tocha de TIG, e aqui no TIG a gente precisa realmente de mais habilidade, porque nós vamos trabalhar, claro, pode ser um TIG só o caldeamento, e pode ser o TIG com adição de material. Então, a gente vai precisar de habilidade aqui nas duas mãos. Então, ele seleciona aqui, né? Olha, ele selecionou o TIG autógeno, né? Então, ele vai lá colocar também as posições. Tá tudo verdinho, tá tudo ok. Vai da mesma forma também colocar qual que é o gás de proteção. Vai colocar aqui, ó, no caso do TIG, a gente precisa tomar bastante cuidado dependendo do material que a gente vai soldar. Tem que colocar um pouquinho de pré-vazão, tem que colocar um pouco de pós-vazão para justamente a gente limpar essa área antes de soldar. Essa é uma habilidade que na prática faz muita diferença e a gente também tem que colocar isso na parte virtual. Aqui está em segundos, tá? Aí no pós-vazão a gente coloca um pouco mais de gás, porque justamente a gente precisa estar isolando a cratera no final da solda para que realmente não tenha nenhum problema. Ele já está se posicionando para poder soldar. Nesse caso específico, ele selecionou uma solda autógena, né? Então ele não vai ter aí a adição de material. Então ele começa a usar a técnica. E aí uma particularidade que eu acredito que é muito importante, faz diferença para vocês, é que o aluno ele esteja com os EPIs para fazer a solda virtual, porque dá a questão do peso na mão dele fica diferente. Aí já começa a ver a solda que ele fez. E aí ele tira o score de 78 nesse caso específico. E aqui a gente vai ter agora o que é o Plus, que é opcional, tá? Não vem junto com o equipamento o código que vem de venda. Esse daqui é um opcional, que é o corte com maçarico. Aí ele escolhe corte. Aqui ele já vai escolher qual corte que ele quer fazer, né? Então a gente sabe que para cortar tem algumas habilidades, alguns princípios bem interessantes, e ele escolhe qual que é a espessura da chapa, qual que é o ângulo que ele vai ter, vai ser 45, 90 graus. Vai posicionar também da mesma forma a chapa que ele vai fazer esse corte. Tá tudo certo, tá tudo verdinho, próximo. E aqui a parte também que é muito importante, o que eu vou abrir primeiro, né? É o acetileno, é o oxigênio. Então ele vai lá, ó, abre, coloca quantos bars que vai precisar. E ele começa a girar, como se ele estivesse na frente mesmo do regulador. Ó, tudo verdinho aqui, ó. Vai sinalizando para ele o que está correto. E ele vai colocando aqui o passo a passo
do que ele tem que ir ajustando, né? E vai ficando verdinho se ele fizer tudo corretamente. Aí a sensação dele já com o maçarico na mão. E ele vai regulando, vai regular, vai ligar agora o maçarico e começa a regular a chama. E o som também é muito característico, é muito parecido com o som real. Pronto. Aí agora ele vai continuar. Vai pegar esse maçarico e vai efetivamente ocorrer o corte. E essa posição é muito importante, a gente pode colocar ajudas também, se necessário, tá? Então, qual que é o exercício? Cortar uma chapa de 25 milímetros, 45 graus. Pronto, separou. Aí ele vai precisar também desligar. Se ele precisar de ajuda, ele vai indicando qual a forma correta dele desligar. Pronto, aí tá o que está sendo avaliado, né? Distância, ângulo e como que esse corte foi feito. Bem, então essa é a parte do corte também que nós temos. Bem, então aqui uma outra parte que a gente falou lá no início é que a gente precisa quantificar, né? A gente precisa medir também o que nós estamos fazendo. Então aqui a gente tem o odometer, que é justamente para poder medir o tempo de arco aberto, quanto que eu utilizei esse simulador, a quantidade de insumos utilizados, quais foram os processos, quanto tempo de cada processo foi utilizado, quanto que eu gastaria em quilos de material, quanto que gastaria de chapa. Então, a gente vai aqui separando também e a gente separa também por cada tipo de material. Alumínio, tanto o consumível quanto o material de base, aço inoxidável, mesma coisa, quantos litros de gás, quantos eletrodos. Então, aqui a gente consegue simular para a gente poder ter ideia de qual foi a redução que tivemos ao final, sei lá, de um mês, de uma semana, e aí pode zerar de novo e começar a contar novamente, tá? Então, isso daqui já está dentro do equipamento para que cada um de vocês, dentro da sua necessidade, possa quantificar ou justificar realmente, ou até mesmo estou precisando de um outro equipamento no laboratório. Mas a solda economizou tanto, agora eu consigo também comprar. Então, aqui dá para a gente poder simular bastante. Aqui, a parte também da infraestrutura, como eu mostrei tudo, né? Então, só uma visão geral de tudo que vem, né? A parte do porta-eletrodo, a parte de TIG pode também colocar a vareta para ir consumindo, posso colocar um pedal, muitas aplicações, em várias empresas utilizam um pedal ao invés do gatilho na tocha. Aqui a parte da tocha Mig Mag, a parte do maçarico em si, os cupons que tem, para a gente poder também estar colocando o mais real possível, o óculos, né, o equipamento em si e a tela que vem nele, e essa parte das EPS. Então, aqui a parte do software também que a gente tem para poder mostrar o que está por trás dele, porque aqui é um software em si que está
embutido dentro desse equipamento, né? Então, a gente tem lá as ações que ele pode ter de ajuda, de limpeza, aqui, quando ele vai no verdinho aqui, né? Velocidade com relação à parte do stick-out, então ele começa também a dar essa calibração no dia a dia para que o aluno se sinta mais seguro do que é certo do que é errado, tá? Então, ele vai calibrando. Posso colocar todas as ajudas ao mesmo tempo, posso colocar uma de cada vez, tirar em qualquer momento necessário. Mas só para exemplificar os recursos que é possível ter. Então, aqui, de novo, a gente tem os corpos de prova, que vai acompanhando também o equipamento. Aqui a parte da própria demonstração em si, né, de como a gente pode configurar. É importante sempre ele estar acompanhado pela IPS, porque no dia a dia também a maioria das empresas estarão com esse documento para poder auxiliar o soldador. Esse óculos tem um encaixe, ele pode aumentar, né? Aqui ele pode aumentar, apertar, aqui tem um velcro também que auxilia. Como eu falei, ele vai girar a peça para poder verificar aquilo que ele fez. Virou a história. Perfeito. Então, aqui é onde nós vamos fazer essa avaliação, né? Quais foram os itens que ele teve? Aqui foram alguns critérios de avaliação. E aí eu falei para vocês, né? Eu tive a oportunidade de ministrar aulas na FATEC aqui em São Paulo durante 2 anos, cobrindo a licença de um outro professor. E aí nós fizemos um trabalho com o simulador para poder visualizar, né, todos esses tipos de análise. E aí, aqui a gente também tem a própria demonstração feita aqui, depois a avaliação no próprio laboratório, onde ele vai conseguir fazer essa avaliação e dar todas as notas, né, de vários aspectos e visualizar também a soldagem propriamente dita. Bem, então aqui a gente tem essa solução no sentido de promover que os instrutores possam ter uma ajuda necessária. Eu posso colocar níveis de dificuldades maiores ou menor para esses alunos, para esses soldadores também. Posso também resolver a questão mesmo de essa lacuna de habilidades. Em algumas empresas também tem esse equipamento para selecionar soldadores para entrar na empresa. A gente sabe que quando uma pessoa solda de verdade, a forma que ele pega na tocha, a posição que ele, conforme ele se posiciona para começar a soldar, a gente já sabe se ele realmente tem alguma habilidade ou não, isso é importante também. A parte de ter essa questão, como eu falei lá no começo, né? Uma profissão, desenvolvimento de habilidades, currículo de soldagem e corte, sistema de treinamento de soldagem em si. E aqui, para finalizar, eu separei muito brevemente o estudo de casos que eu comentei com vocês, que foi feito na FATEC Itaquera, aqui em São Paulo. Então, nós tivemos 2 grupos de alunos, e esses alunos foram divididos, um para soldar no processo tradicional, no dia a dia, né, lá realmente, e o outro no ambiente virtual. Detalhe, esses 2 grupos de pessoas nunca tinham tido contato com solda, tá? Então, os critérios avaliados foram o próprio simulador faz, que é a posição de soldagem, velocidade de deslocamento, ângulo de trabalho, deslocamento e comprimento de arco, parâmetros de soldagem semelhantes entre as duas situações.
E aí depois a gente fez um comparativo aqui para poder mostrar na parte do tradicional, né, e do simulador qual foi o nível que nós tivemos aqui. Então, na posição de soldagem, 55% aqui é, de aprovação, no caso, né? E no simulador, 77,5%, no ângulo, 52% contra 87%, comprimento de arco, 60 para 85%, e o ângulo de deslocamento, 75 para 82%, e a velocidade de soldagem, 67 para 85, né? Comparando aqui as duas situações. Então, esse aqui foi um trabalho de TCC de 3 alunos, que eles fizeram essas medições, para poder validar esse histórico do que nós tínhamos falado em sala de aula também. Então, aí a média geral, né, que foi feita com relação a um e outro, é só para poder dar um número aqui para exemplificar para vocês. E aqui a questão como a gente está falando aqui, né, a habilidade não tinha, porque eles nunca tinham tido contato com soldagem em si. Então, aí, os alunos do grupo treinamento tradicional e do simulador depois que eles fizeram o real, tá? Então, só para vocês verem a diferença de um cordão para o outro aqui também. Não foi submetido nenhum ensaio posterior, mas para poder a gente visualizar, né? O grupo 1 é 5 horas de arco aberto, as 5 horas de descanso, aqui o consumo total que a gente teve também de energia, de KVA. O grupo 2, o simulador de soldagem, nada mais com um computador com consumo equivalente a um notebook, com isso calculamos os gastos de energia elétrica também, 5 horas de simulador, 0,12 kVA. Olha aqui quanto que a gente está falando, né? Isso aqui só foi um experimento, mas se a gente levar isso para o dia a dia, a gente vai ver que a conta é bastante alta no final de um curso completo. Então, aí está o que foi utilizado, os eletrodos, as chapas e as conclusões também, como eu falei inicialmente, dos ganhos ambientais, toda a parte dos EPIs, os riscos também envolvidos. Bem, então era isso de uma forma muito breve, o que eu queria compartilhar com vocês. Se tiverem alguma pergunta, alguma curiosidade, eu estou disponível para poder responder. Guilherme, agora acho que é com você. Sim, Hilde, muito obrigado. Bom, pessoal, queria novamente abrir para dúvidas, abrir para observações, o que vocês quiserem trocar aqui com a Hilde, a gente tem ainda alguns minutos para encerrar. Queria colocar também alguns detalhes, né? Como eu comentei, esse sistema ele hoje encontra-se disponível para adesão em toda a rede Senai, em todos os estados, né? Através de um edital que ocorreu pelo Senai Goiás. É um edital que tem um quantitativo até que significativo, então qualquer instituição, qualquer unidade do Senai que tem interesse pode, usando a palavra que a gente usa normalmente, pegar carona esse processo, né? Solicitar a adesão e a participação dentro desse processo. Dentro desse processo é o Compact 360, é o mesmo equipamento que foi fornecido, que foi apresentado para vocês, e é o mesmo equipamento que foi fornecido já foram fornecidas 2 unidades para uma unidade no Senai Goiás, tá bom? Queria completar também que a nossa parceria com a Lincoln também disponibiliza as máquinas convencionais, né, as máquinas padrões de solda, e que a Lincoln hoje ela é a parceira oficial da parte de soldagem da WorldSkills. Então, muitas instituições, sejam em diferentes estados, já estão solicitando também cotações diversas das máquinas que são usadas na WorldSkills, que, se eu não me engano, né, eu de você me completa, é a 300C, na versão educacional, que apresenta todos os opcionais, todas as tochas, acaba sendo uma máquina que permite que os instrutores e os usuários, competidores, alunos, possam desenvolver, aprender, se capacitar e até expandir os conhecimentos em soldagem na mesma máquina que é usada pela WorldSkills no mundo inteiro. Tá bom? Pessoal, Isso mesmo. novamente eu abro para dúvidas, ficamos aqui à disposição. Novamente eu aviso que essa apresentação foi gravada. Eu falei aqui com alguns colegas, alguns professores do Senai, eles sinalizaram que tinham outros eventos simultâneos, o que gerou uma dificuldade. Eles tiveram que dividir os times para cada um ficar num evento, mas essa reunião vai ser disponibilizada para todo mundo do Senai. Eu vou acabar centralizando ao PR, como foi solicitado pelo Silvio e pelo Hugo. Vou passar para ele e ele disponibiliza para todos os professores
do Senai Goiás e dos Senais que manifestarem interesse, tá bom? Pessoal, novamente, abro para dúvidas, observações, quem quiser manifestar alguma observação, por favor, fique à vontade, e uma ótima tarde a todos. Voltando aqui novamente, gostaria de agradecer de novo você, Hilde. Se não tiver nenhuma dúvida, eu vou encerrar aqui, mas antes disso, eu gostaria de agradecer imensamente a Hilde pela brilhante apresentação, pelos vídeos maravilhosos que permitiram com que a gente pudesse, de uma forma muito próxima, verificar e entender o funcionamento e comparar, né, as várias funcionalidades que podem ser realizadas com o simulador e que a gente acredita que acelera muito a aprendizagem e facilita muito o entendimento dos conceitos de soldagem. Então, em nome da Cincolab, eu queria agradecer novamente, agradecer bastante pela apresentação maravilhosa, pela atenção e pelo tempo que você disponibilizou para a gente. É isso, a gente está aqui para somar. Muitíssimo obrigado. Pessoal, então, eu desejo uma boa tarde para todos. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. A Ilde também está à disposição. Eu vou deixar no informativo do evento havia o meu contato, então fica à disposição. Quem quiser mandar qualquer informação, a gente está à disposição. Uma ótima tarde a todos e, caso não tenha dúvidas, vou encerrar aqui essa nossa reunião. Tchau, tchau, pessoal.